a palavra de Deus. Você que não tem o texto da palavra em suas mãos, mas ouça a palavra do Senhor nesse momento. Vamos ler? E diz assim: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Mais uma vez, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Ainda de pé, oremos. Senhor nosso Deus maravilhoso Pai, nessa noite que nos reunimos aqui para render graças ao Teu nome, para tributar a Ti, Senhor, o nosso louvor e a nossa adoração. Pai, estamos aqui em posse da Tua palavra, a qual é fiel e verdadeira e poderosa. Que o Senhor, pela Tua riquíssima graça e misericórdia, possa falar conosco uma vez mais, pois estamos aqui dispostos a ouvir o que o Senhor tem a pronunciar para nós, o Teu povo, e a todos que se fazem presente, em nome de Jesus. Amém. Amém. Podem se assentar, pode tomar o seu assento. Graças a Deus. Então, irmãos, sempre é uma grande responsabilidade sermos o portador da mensagem, e porque a palavra de Deus, sendo ela inerrante, inefável, ou seja, que não falha, que não erre, nós sermos merecedores de poder tomar em partes dessa palavra. E hoje estamos aqui, o motivo que nos traz é um motivo de gratidão, de estarmos reunidos pela bênção que o servo de Deus recebeu e nos reuniu aqui para que juntos celebremos com Ele, como Paulo também orienta a igreja, e devemos nos alegrar com aqueles que se alegram. Que esse momento é um momento de alegria, de festejo, e junto com Ele estamos aqui para nos alegrar. E vemos aqui, irmãos, na primeira epístola de Paulo a Tessalônica, uma igreja muito admirada por Paulo, pelos cristãos que ali estavam, devido a sua busca pela palavra, a sua busca ao Senhor e a sua continência em servir a Deus, e tantas outras características que poderíamos relatar. Mas vemos no capítulo 5, ele dá algumas orientações, e dentre essas orientações, ele orienta a rendermos graças a Deus, porque essa é a vontade de Deus. Aleluia. Então veja que ele, orientando a igreja em Tessalônica, diz: em tudo dai graças ao Senhor, esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. A vontade de Deus é que nós agradeçamos. Mas às vezes a gratidão reflete para o cristão da atualidade simplesmente como um reflexo de algo que foi recebido. Porém, ao lermos a palavra de Deus, aprendemos que a gratidão ela precisa ser algo construído continuamente. Não simplesmente por receber eu dou graças, mas pela simples existência e de servir um Deus tão bondoso, eu já devo ser grato a Ele. Aleluia, glória a Deus. Vendo alguns exemplos na Bíblia, como o caso de Jó, diante o paralelo que ele faz, dizendo: eu recebi o bem de Deus e não receberia o mal. Deus me deu, Deus tomou, louvado seja Deus. Ou seja, ele aprendeu a reconhecer que as adversidades vindo, em abundância vindo em tudo, ele deveria louvar a Porque em tudo na nossa vida devemos entender que está no controle de Deus. Deus, Ele é o detentor da nossa história e o controle da nossa vida. As coisas vão bem, glória a Deus. As coisas não vão muito bem, glória a Deus também. O cristão precisa entender que andar com Cristo não é simplesmente viver um mar de rosa ou simplesmente vitórias, vitórias e vitórias e vitórias. Os percalços da vida nos trazem a realidade que na nossa limitação humana precisamos entender que ainda que as coisas não fluam da maneira que nós queremos, mas se está da vontade de Deus, glória a Deus por isso. Porque a vontade de Deus é soberana, a vontade de Deus é máxima. O nosso querer, a nossa vontade é limitada. E nós precisamos nos sujeitarmos à vontade de Deus. Sujeitarmos ao querer de Deus. Às vezes oramos: Senhor, seja feito conforme a tua vontade. Depois está lá nós: Senhor, eu quero, Senhor, me dá.
Mas a gente não pediu, faz a tua vontade. É uma contradição, né? Senhor, a tua vontade, mas Senhor, eu quero tanto. Me dá, Senhor, me dá. E aí? Mas irmãos, também eu tenho como exemplo nosso irmão Josafá. A Bíblia diz que levantou-se um grande exército e a atitude de Josafá vai totalmente contrário a qualquer estratégia de guerra. Por quê? Porque, lógico, quando alguém vai para uma guerra, ele pega os seus soldados, ele prepara o campo, ele prepara as pessoas, enfim. Ele prepara toda a estrutura bélica para então ir contra aquela guerra. E nós olhamos para Josafá, o que ele fez? Pega os cantores, pega os levitas, coloca na terra. Então veja que ele foi para uma guerra, só que ele foi para essa guerra e a primeira coisa que ele fez foi louvar. E o que é que o cristão faz depois de receber uma bênção? Ele louva a Deus. Vamos construir o pensamento. Nós, quando recebemos a Deus, ou recebemos algo de Deus, nós louvamos a Ele, agradecemos a Ele. Ou seja, é reflexo daquilo que nós recebemos. Mas a Bíblia diz que Josafá cantou a Deus antes de ir para a guerra. Ou seja, antes dele sair vitorioso, ele já estava louvando. Porque o louvor, ele não deve ser resultado daquilo que nós recebemos. O louvor precisa estar em nós, independente do resultado da guerra. Glória a Deus. Glória a Deus. Os cristãos querem, Senhor, vou te adorar. Vamos. Mas tem que ser independente da circunstância. Porque se nós nos limitarmos à circunstância, então, meu querido, vamos parar de louvar. Porque o ano é difícil, o ano é de crise, é tanta coisa difícil acontecendo, então você não vai louvar mais. Mas nós não nos limitamos a isso. As coisas vão bem, glória a Deus. As coisas, as portas estão abertas, glória a Deus. Tudo está caminhando conforme eu quero, segundo a vontade de Deus, glória a Deus. Porta fechou, glória a Deus do mesmo jeito. Aleluia. Glória a Deus. As coisas não estão fluindo bem, glória a Deus do mesmo jeito. Porque nós não podemos limitar o nosso Deus que é grande às nossas situações cotidianas. Não podemos dizer que Deus é somente aquilo que Ele produz, aquilo que Ele faz será reflexo do meu louvor. Senhor, se o Senhor fizer, eu te louvo. Se o Senhor me dá, eu te adoro. Se o Senhor realizar, eu agradeço. Mas Jesus é o último exemplo que eu tomo na Bíblia. Ele nos ensina a sermos gratos antes de qualquer coisa acontecer. O que é que Jesus faz em João 11? Quando Lázaro está morto, ele chega ali na porta, da onde Lázaro foi posto, aquela caverna. Jesus ergue os olhos ao céu, o que é que ele faz? Ele agradece. Mas ele não era para agradecer depois que Lázaro foi ressuscitado? Por que ele agradeceu antes? Por que a gratidão veio primeiro e o milagre veio depois? Do mesmo jeito, quando lemos em João 6, quando ele vai fazer a primeira multiplicação, ele deu graça. Depois que todo mundo se saciou, se alimentou, estava todo mundo dizendo, meu Deus, obrigado. Foi assim? Quando tinha 5 pães e 2 peixes, ele disse, graças a Deus. O nosso louvor não é reflexo de receber bênçãos ou vitória. A nossa gratidão, ela não se resume simplesmente a receber algo de Deus. Quando a gente aprende a agradecer, independente da situação que está diante de nós. Jesus estava diante ali, alguém que estava morto, ele disse, graças a Deus. Ele deu graças e aconteceu o milagre. Às vezes nós estamos diante do milagre, mas o que falta é ser grato. Assim, eu só vou te agradecer depois que o Senhor fizer. Quando o Senhor não fizer, eu estou aqui. Não vai dar certo. Senhor, quando o Senhor multiplicar, prosperar, eu agradeço. Jesus ensina diferente. Primeiro ele deu graça, depois os 5 pães, 2 peixes alimentaram uma multidão, que a história diz que eram quase 35 mil pessoas. Você consegue entender o que é isso? Você tem 5 pães e 2 peixes e alimentaram uma multidão de 35 mil pessoas. Veja o porte, o efeito da gratidão vir primeiro. Então, irmãos, que a nossa reunião aqui, que o nosso momento de festejar seja reflexo da gratidão contínua a Deus.
Agradeça hoje. Ah, mas eu não tenho motivo. Tem. Você tem tantos motivos para agradecer que se fosse parar, é como o salmista diz no Salmo 40. Senhor, eu quis anotar, eu quis escrever aqui, mas eu descobri que é tanto que não dá nem para contar, que dirá anotar. Se nós pararmos e pensar, Deus, o que o Senhor tem feito na minha vida? Você vai perder as contas. Isso eu te dou certeza. Se você parar e for sincero e ver tudo que Deus tem feito, você vai perder as contas. Glória a Deus. Então, irmãos, agradeça hoje. As coisas não vão bem, agradeça. Não deixe que o louvor seja simplesmente reflexo de algo que você recebeu, mas esteja um coração grato a Deus. Glória, aleluia. Eu aprendi com a minha mãe sempre a agradecer. Às vezes a gente olhava para a despensa e não tinha nada, ela dizia, meu filho, agradeça. Eu vou agradecer o quê? Não tem nada? Agradeça assim também. Glória a Jesus. Está entendendo como é as coisas? Porque às vezes as pessoas querem ensinar, não, você agradece, né? Depois que está aqui, aconteceu, não. Aprenda a agradecer quando não tem nada. Porque quando você tiver, você vai lembrar. Rapaz, lá atrás eu agradeci. E hoje eu estou colhendo o fruto da vitória que Deus me deu. Glória a Deus, aleluia. Hoje eu estou desfrutando da bênção de Deus, porque um dia eu aprendi a agradecer. Por isso, irmãos, tenham um coração grato. Aprenda a agradecer a Deus, independente de qualquer circunstância. E essa é a vontade de quem? De Deus. Nós queremos fazer a vontade de Deus. Não seja grato, não ingrato. Seja grato, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus. E nós que estamos em Cristo Jesus buscamos fazer a vontade do Pai. E a vontade dele é que nós sejamos gratos. Por isso agradeça a Deus, louve a Ele em todas as circunstâncias. Amém? Amém. Graças. Tem dois celulares, tem mais nenhum aqui. O negócio é ligeiro. Glória a Deus. Irmãos, o nosso irmão Zezito vai ter a sua participação agora, vai contar a sua bênção. Pode vir. Vamos receber o santo de Deus com palmas. Já pode parar.